O relato que vou contar aconteceu entre os anos de 1986 e 1989. Os meus tios e primos moravam no Lame, uma área no extremo sul de Porto Alegre. Na verdade, é mais para Viamão, no Rio Grande do Sul, do que para a capital. O meu tio, já falecido, tinha um pequeno boteco naquela região, e naquela época, o vizinho mais próximo ficava a mais de 1 quilômetro de distância. O pasto e árvores centenárias predominavam a paisagem. E para atender a região, haviam 2 ônibus na parte da manhã e mais 2 no início da noite. Naquela época, existiam rumores de que um bicho muito grande, com corpo de homem e cabeça de animal, havia sido visto nas proximidades e diziam que ele atacava tanto os animais quanto as pessoas. Várias pessoas diziam terem sido atacadas por este monstro e escapado por muita sorte. Outros juravam ter perdido 1 ou 2 bois para a criatura. A minha tia, muito cética, dedicada aos filhos e afazeres do dia a dia, não gostava de dar atenção a estas invenções do povo, conforme dizia. Porém, certo dia, as suas descrenças foram postas à prova. Estava ela e um dos meus primos retornando para sua casa, de ônibus, já na escuridão da noite. Menos de 10 pessoas estavam no ônibus, e quando, em uma determinada parte do trajeto, alguma coisa muito grande saiu do mato e bateu na lateral direita do coletivo, e voltou para o mato. A batida fez com que o motorista, talvez por susto, perdesse o controle e freasse bruscamente, parando parcialmente dentro de uma vala. Apesar do susto, não houve feridos, mas as pessoas se assustaram muito com aquele acontecimento. E com o fato, o motorista se irritou muito e saiu do ônibus resmungando e xingando, indo verificar o estrago e ao mesmo tempo chamar ajuda. E por estarem no escuro e ainda muito longe de casa, todos ficaram em seus lugares. Poucos minutos após a saída do motorista, todos ouviram um grunhido estranho, o qual não poderia ser de algum animal ou ser humano, segundo as testemunhas contaram. E com isso as pessoas entraram em pânico e começaram a se aglomerar bem junto à cadeira do cobrador. O silêncio tomou conta das pessoas e todos ficaram atentos a todo o som externo. E quando, sem aviso, uma nova batida foi dada na mesma lateral do ônibus, todos se levantaram e correram para o lado contrário. Algumas das pessoas começaram a chorar e a rezar, sendo que uma senhora ficou descontrolada e a minha tia, com muito medo, permaneceu protegendo seu filho. E nesse instante, o ônibus começou a ser violentamente sacudido, como se algo ou alguma coisa estivesse chacoalhando o veículo de um lado para o outro. O pavor ia crescendo à medida que o ônibus balançava e parecia que seria tombado a qualquer momento. Observando através das janelas, podia-se ver um vulto grande do lado de fora, mas não dava para saber o que era aquilo. Sem o menor aviso, tudo parou. E o que quer que fosse que estava provocando aquilo, começou a se dirigir para a frente do ônibus, onde a porta estava aberta. E neste momento um pavor tão grande tomou conta da minha tia, que ela queria morrer e não ver o que os atacavam. E antes mesmo da criatura entrar no ônibus, foi possível sentir um cheiro terrível de algo podre que era insuportável. Todos fugiram para o fundo do ônibus e se encolheram em um canto, o que os fez parecer como uma única e disforme massa de gente amontoada. E quem teve coragem de olhar, jura ter visto um grande homem nu, de pele escura,
com uma enorme cabeça de bode, com chifres enormes e olhos amarelos, o qual correu até a roleta e parou. Ficou alguns segundos forçando e bufando raivosamente, e em seguida deu as costas, desceu do ônibus e desapareceu no mato. O choro desenfreado tomou conta das pessoas. As pessoas estavam em choque e totalmente apavoradas. O cobrador pulou a roleta e correu para fechar a porta do coletivo. E alguns longos minutos se passaram quando um outro ônibus encostou ao lado desse. Um outro motorista que foi chamado para socorrer o carro estragado foi informado do ocorrido e saiu para encontrar o primeiro motorista que ainda não havia retornado. Por sorte, ele estava andando no acostamento da estrada, retornando do local, que ligou para a empresa de ônibus. A brigada militar foi acionada. Vieram ambulâncias, peritos, rádio e televisão. O caso foi repercutido por alguns meses, havendo até matérias em jornal e entrevista com as vítimas. Grupos de busca procuraram rastros da criatura, mas nunca foram encontrados. Vários testes foram formulados sobre o que teria acontecido no ônibus, mas nada comprovado. Alguns animais mortos foi atribuído à criatura, mas nada ocorreu. Nos dias de hoje, aquela região está povoada e bem diferente da época em que ocorreram os fatos, deixando o mistério da criatura que atacou o ônibus perdido e sem explicação para o desconforto e desassossego das pessoas que presenciaram aquele fato tão perturbador e apavorante. Boa noite. Olá, o meu nome é Gabriel e hoje irei contar um fato que aconteceu com o meu irmão Adriano. Quero ressaltar que o meu irmão não suporta mentiras, então vamos lá. Esse fato aconteceu em uma fazenda que fica no estado de Minas Gerais. Os meus pais moraram um bom tempo nessa fazenda e lá, além dos meus pais, moravam os meus avós também. O meu irmão hoje tem 32 anos, mas na época em que ocorreu o fato, ele tinha apenas 18. Era uma quaresma e iria passar um filme à noite na televisão. Só que como os meus pais não tinham aparelho de TV, o meu irmão combinou com o namorado da minha irmã de verem o filme na casa dos meus avós. E quando chegou a noite, por volta de 21 horas, o meu irmão e o namorado da minha irmã foram para a casa dos meus avós, que não era muito longe de onde estávamos. Antes do meu irmão sair da casa dos nossos pais, a minha mãe disse para o meu irmão ter cuidado, porque era quaresma e ele poderia ver o lobisomem. Aí o meu irmão disse que se ele encontrasse o lobisomem, ele iria meter a foice no bicho. E depois, eles foram ver o filme na casa dos meus avós. Assistiram o filme. E na volta para casa, o namorado da minha irmã foi para a casa dele, e o meu irmão teve que voltar para casa sozinho, sendo que já eram mais de meia-noite. E na volta, o meu irmão veio andando por uma estrada, onde havia um córrego do lado direito, sendo que em um certo ponto da estrada, o meu irmão olhou para o córrego e viu uma criatura que estava no meio do barro. Neste momento, ele se abaixou ao lado da estrada, esperou alguns minutos e ficou ali observando. E após alguns instantes, quando a criatura se afastou um pouco, ele correu para casa largando a foice e chinelo para trás. Ele chegou em casa chorando e pedindo para os meus pais apagarem as luzes e ficarem em silêncio. E depois de parar de chorar, ele conseguiu dormir. No outro dia,
Os meus pais perguntaram o que tinha acontecido com ele na noite passada, e o meu irmão disse que havia visto uma criatura muito feia no córrego e que ela se parecia com um porco muito grande. Tinha a parte de trás mais alta e a parte da frente era bem baixa, mas era bem grande. O namorado da minha irmã também disse ter escutado os arames da cerca por onde passava se mexer, mas não viu nada. Até hoje, não sabemos se o que ele viu foi um lobisomem ou uma outra criatura. Sempre lembrando que era época de quaresma e nessa fazenda não tinha nenhum animal parecido com o que ele avistou. Boa noite.